Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 21 de maio e no resumido número 264, tudo sobre o ChatGPT 4o e o Google I.O., a pressão social causada pelas fotos, como seus dados são vendidos, trolls fecham portal digital entre Nova York e Dublin, reviravoltas nos modelos de negócios dos streamings e muito mais. Vamos nessa, resumido! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana eu fiz uma participação especial no podcast favorito da casa, Medo e Delírio em Brasília. Quem ouviu lá reconheceu minha voz, depois me conta. E essa quinta-feira sai mais uma edição da newsletter O Futuro Explicado e por lá eu comento notícias que não saem aqui no episódio, como o uso de deepfakes pelos próprios candidatos em campanha na Índia, que estão usando isso para multiplicar a sua presença e se aproximar dos eleitores de maneira personalizada. E também tem um texto sobre como a PM de São Paulo está tentando angariar a participação de síndicos no projeto de reconhecimento facial batizado de Muralha Paulista. Se você ainda não se inscreveu, corre para o resumido.cc/newsletter e cadastre o seu e-mail para receber a newsletter direto na sua caixa de entrada. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Um artigo da Dazed Digital tocou num ponto que eu aposto muita gente vai se identificar, que é o desconforto causado por ser notado e porque tanta gente odeia ver fotos de si próprio. Já parou para pensar por que isso acontece? Sabe quando você está rolando o feed do Instagram e do nada você se depara com uma foto sua num grupo de amigos e imediatamente você sente um desconforto e fica se perguntando, será que eu sou assim mesmo? Não é questão de estar bem ou não na foto, é o todo mesmo. Como você tá, a posição do corpo, às vezes até onde ou com quem você tá entra nessa equação. É uma sensação desconfortável de tirar uma selfie e perceber como você realmente aparece, ou então ouvir a sua voz no vídeo, não reconhecer aquele som. É como se a gente estivesse vendo uma versão de nós mesmos que a gente não está acostumado. Isso aí pode ser assustador às vezes. A gente vive num mundo em que a gente é constantemente observado, julgado, tanto online quanto offline também. E as redes sociais permitem que a gente crie uma imagem ideal de nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, não tem como escapar das leituras, das percepções, dos julgamentos externos que a gente não pode controlar. E isso pode disparar várias questões e é por isso que as redes afetam tanto a nossa saúde mental. Esses dias eu vi um vídeo num pique autoajuda que apareceu no meu Explore que falava sobre coisas que você deveria saber para ser feliz. E a primeira coisa da lista era que a vida é muito melhor quando ninguém sabe nada sobre você. Eu não podia concordar mais, mesmo que eu seja obrigado a botar a cara no Instagram para fazer a roda girar. Enquanto a gente tenta manter a nossa vida real, privada, a gente também se torna hipervisível nas redes. As nossas vidas são compartilhadas nos stories, em vlogs, em fotos. Até quando você evita publicar muita coisa, você acaba aparecendo no Instagram dos outros. Muita gente nem gosta de ser fotografado por uma outra pessoa, porque muito provavelmente essa pessoa não vai editar a imagem da forma que você gostaria. O ideal de beleza que a gente vê nas redes sociais é feito para os fotogênicos. Quando as nossas fotos não correspondem a esse padrão, a gente acaba se sentindo desapontado. E eu que mal consigo sair em foto de olho aberto, pisco sempre, sei bem como é que é isso aí. Aceitar essa realidade de ser visto e analisado por outras pessoas é uma parte fundamental da nossa existência como seres sociais. Todos nós parecemos piores do que a nossa persona digital. Isso aí é normal, porque é a realidade. O smartphone, os apps, são os grandes causadores da nossa angústia sobre como aparecer, como nos apresentar. E não por acaso, os telefones já são quase uma extensão dos nossos corpos. E isso falando só de uma análise humana das fotos, porque já tem pesquisadores desenvolvendo formas de utilizar os dados coletados pelo celular para identificar até sinais de depressão. Segundo a Vox, a detecção de depressão por IA
não se baseia em reconhecer certas características faciais, como depressivas, como você pode imaginar. Em vez disso, os modelos de IA buscam mudanças sutis no comportamento e nas expressões do usuário ao longo do tempo. Um aplicativo chamado Mood Capture, ou captador de sentimento, por exemplo, usa a câmera frontal do telefone para capturar selfie enquanto os usuários avaliam seu humor várias vezes ao dia. Tudo isso aí pode virar um pesadelo se a gente pensar na consequência de uma aplicação generalizada desse tipo de tecnologia e como a coleta de dados tão sensíveis podem atrapalhar mais do que ajudar. Coisas tão cotidianas quanto tirar uma selfie podem dizer muito sobre a gente e também nos colocar numa situação de vulnerabilidade. E vai ver, a pressão da foto perfeita é um dos motivos da depressão. A dica é simples e é muito difícil de aplicar, mas se você está se sentindo mal e acha que a culpa é das redes sociais, dá um tempo. Se você consegue perceber que depois de gastar um tempo precioso scrollando, você sente mais ansiedade do que antes de abrir a rede social, dá um tempo da tela. Isso aí vale para quem produz conteúdo online também, viu? Não é só para quem consome. E dar um tempo pode ser só dar um tempo mesmo. Diminuir a frequência do uso e principalmente tentar se conectar mais com as pessoas fora das telas, onde as conversas têm entonação e dá para olhar no olho. Em maio, foi inaugurada uma instalação de arte pública para conectar Nova York e Dublin através de uma tela gigante com uma transmissão 24 horas ao vivo, com cada cidade sendo mostrada na tela da outra. A obra se chama O Portal e mal abriu já teve que ser temporariamente fechada por conta de trollagens. A gota d'água foi uma mulher, supostamente influenciadora do OnlyFans, que mostrou os seios para a câmera, mas esse não foi o único caso. Aliás, curioso as pessoas destacarem uma mulher mostrando o corpo como o motivo de fechar o portal, porque nas quase 2 semanas que o portal ficou aberto, teve exibição de vídeo pornográfico, teve várias piadas sobre os atentados de 11 de setembro e muita coisa pior do que isso aí. A verdade é que a instalação é só uma live. É uma coisa que qualquer um de nós consegue fazer com um celular hoje em dia. A diferença são as telas gigantes. A ideia também nem é original, né? Em 2015, uma obra praticamente idêntica chamada Telectroscope conectou Nova York e Londres. Certas coisas nunca mudam, né? Os trolls estão sempre presentes. Pesquisadores estão usando IA para criar robôs de companhia que podem servir como um apoio ao cuidado de pessoas com Alzheimer. Segundo a Alzheimer's Association, mais de 1 milhão de cuidadores adicionais vão ser necessários entre 2021 e 2031. A falta de pessoal faz com que frequentemente pacientes sejam sedados. Além das necessidades físicas, essas pessoas precisam também de conexão social. E é aí que esses robôs sociais entram, para preencher essa lacuna, oferecendo companhia e interações. Os robôs podem ajudar, mas todo mundo prefere mesmo interagir com seres reais. Até um papagaio. Um estudo da Universidade de Glasgow e da Northeastern University analisou como papagaios em cativeiro respondem a videochamadas ao vivo em comparação com vídeos pré-gravados. Durante 6 meses, 9 donos de papagaio participaram da pesquisa e os pássaros podiam fazer chamadas de até 3 horas com outros papagaios. Metade dessas chamadas eram ao vivo, usando o Messenger da Meta, e a outra metade eram vídeos pré-gravados. Ou seja, não dava para o papagaio interagir com o outro em tempo real. Os resultados mostraram que os papagaios se engajaram muito mais nas videochamadas ao vivo, somando 561 minutos em chamadas desse tipo, contra apenas 142 minutos das chamadas feitas com imagens pré-gravadas de outros pássaros. Todo mundo quer se conectar. Câmeras e alarmes de segurança com Wi-Fi facilitam a instalação, mas podem representar um problema grave de segurança. Nos Estados Unidos, ladrões estão usando bloqueadores de Wi-Fi, que são facilmente encontrados online, para desativar esses sistemas. Os especialistas recomendam usar câmeras e sistemas de segurança com cabeamento físico, em vez de depender só de conexões sem fio, e também para armazenar as imagens de segurança em discos rígidos locais e não só na nuvem. Ser pago para ouvir as suas músicas favoritas no Spotify parece um sonho, mas está longe de ser uma atividade positiva. Aplicativos como o Astroplay
remuneram usuários por escutar determinadas músicas no Spotify. Isso aí nada mais é do que a venda de plays, né? Só que com uma interação humana real, que é para driblar o bloqueio aos sistemas idênticos que são operados por bots que geram os plays falsos. Funciona assim: você vincula sua conta do Spotify ao app, ouve músicas e vai acumulando pontos que podem ser convertidos em criptomoedas. Quanto mais você ouve, mais você ganha. E se você ouvir músicas de artistas afiliados ao Astroplay, o ganho é maior. Obviamente que o dinheiro que vem para pagar isso tudo é dos artistas afiliados que estão pagando para alguém ouvir a música. Os críticos argumentam que essa prática pode distorcer os algoritmos do Spotify e criar sucessos falsos, já que infla artificialmente o número de reproduções de determinados artistas. Isso aí também afeta a transparência e o equilíbrio justo da distribuição de royalties. Isso prejudica artistas que não participam do esquema. Sempre bom lembrar que a prática de inflar números é proibida pelos termos de serviço do Spotify, mesmo que eles não façam muita coisa para deter isso. A Netflix, líder do setor de streaming, está cortando o volume da sua produção para enfrentar essa guerra entre as muitas plataformas de streaming. A produção é cara e o retorno financeiro é bem lento desses filmes e séries. Então, para enfrentar esse desafio, a Netflix adotou algumas medidas como focar em qualidade em vez de quantidade, terceirização da produção, reuso de filmes e séries de sucesso, aumento de receita com o fim do compartilhamento de senhas e o aumento de preços e inclusão de propagandas. Essas ações já resultaram numa redução de 21% nos gastos com conteúdo em 2023. A boa notícia é que isso aí deve diminuir a quantidade avassaladora de porcaria que são lançadas e que você acaba gastando horas preciosas assistindo por pura pressão social, achando que tinha que ver aquilo. Menos é mais. A Apple e outras empresas de streaming também querem mudar o modelo de remuneração dos atores. A nova proposta sugere que atores e outros membros da produção sejam pagos com base no desempenho do filme na plataforma. Em outras palavras, se muita gente assistir um filme, os envolvidos são bem pagos. Do contrário, eles ficam com o mínimo combinado, mesmo que tenham trabalhado bastante. De acordo com a Bloomberg, a Apple tem se reunido com representantes dos trabalhadores do setor para apresentar essa proposta. O bônus, que na realidade parece mesmo ser o pagamento pelo trabalho, seria determinado por 3 critérios: o número de pessoas que se inscreveram no Apple TV para assistir, o tempo que passaram assistindo e o custo do programa em relação ao tamanho da audiência. Além da Apple, a Amazon e a Netflix também estão considerando sistemas de pontos semelhantes. E olhar para o passado pode ser uma solução. Com tanto serviço para assinar, as plataformas de streaming estão disputando os mesmos usuários. A Comcast, que é uma gigante americana de mídia, anunciou um combo de assinatura de streaming que inclui Netflix, Apple TV e a Peacock, que é o serviço de streaming da NBC. O pacote vai ser mais barato do que assinar os 3 serviços separadamente. Sabe o que isso aí parece? A boa e velha TV a cabo, que você ia adicionando canais ao pacote. Só que ficou ainda mais caro do que era para quem quer assinar vários desses streamings. Falei disso no episódio número 10 do Resumido, lá em abril de 2019. E a minha previsão era justamente essa consolidação que a gente está vendo agora e o aumento do preço final para o consumidor. Professores da Rede Pública Estadual de São Paulo iniciaram uma mobilização contra o uso de plataformas digitais no ensino. A medida foi implementada pelo governo estadual no ano passado, com recursos que se baseiam em conteúdos e atividades pré-definidas, o que diminui a autonomia dos professores e é o ponto criticado pelo Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. O monitoramento do uso do material digital também é usado para avaliar as escolas e os profissionais. Em 2023, o governo de São Paulo tentou substituir os livros didáticos pelo material digital, mas por conta de erros grosseiros e também da repercussão negativa, uma decisão judicial forçou o governo a voltar a participar do Programa Nacional de Livros Didáticos. Salvem os livros! Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Oh, Rocky, that's quite a statement piece. Essa que você ouviu é a Sky, um dos chatbots lançados pela OpenAI. Eu vou falar um pouco mais dela um pouquinho mais pra frente.
Antes disso, vou falar do Google I/O, a conferência de desenvolvedores da empresa, que trouxe diversas novidades, principalmente relacionadas a recursos de inteligência artificial do seu novo modelo batizado de Gemini 1.5, incluindo uma assistente que descreve objetos e um robô que cria vídeos a partir de texto. Essa nova assistente faz parte do projeto Astra, que revela a visão do Google para o futuro dos aplicativos que ajudam usuários a automatizar tarefas com IA. Em uma demonstração, a assistente conseguiu descrever em tempo real objetos e informações capturadas pela câmera do celular e, a partir dessas imagens, também mostrou que é capaz de lembrar, por exemplo, onde o usuário deixou um objeto. O Google também anunciou que a sua IA vai poder analisar imagens e ouvir dúvidas dos usuários ao mesmo tempo. Isso vai poder ser usado, por exemplo, para mostrar um aparelho defeituoso para a IA e perguntar porque ele não está funcionando corretamente. Outra novidade é o Veo, uma inteligência artificial capaz de criar vídeos a partir de comandos de voz, parecido com a Sora do OpenAI e que também, por enquanto, só está disponível em fase experimental nos Estados Unidos. Também foi anunciado o modelo Gemini 1.5 Flash, que se junta às versões Ultra, Pro e Nano. O Google diz que esse modelo é mais rápido e que a sua API para desenvolvedores foi criada com foco em eficiência e baixa latência. A empresa anunciou ainda que o Gemini 1.5 Pro, anunciado em fevereiro, foi liberado para usuários do plano Gemini Advanced em 35 idiomas, incluindo português. Se você se perdeu com tanto nome, relaxa que é normal. Eu não sei quem é que cuida da comunicação do Google, mas claramente eles têm um sério problema para nomear os produtos, e não é de hoje, né? Normalmente eu ignoro todos e vou aprendendo conforme o uso, até porque vários serviços deles costumam ser descontinuados do nada, e eu não vou gastar meu tempo decorando isso. O grande destaque do evento foi a apresentação de um motor de busca integrando IA generativa aos resultados de pesquisa do Google, incluindo o YouTube. A proposta é que isso seja uma visão geral de IA, que possa responder pesquisas de maneira direta e objetiva. Por exemplo, você pede um plano de refeição e a IA consegue elaborar a partir do conteúdo de sites de receitas, ou então consegue responder perguntas enquanto você assiste um vídeo. E isso aí vai de encontro a um dos grandes problemas do chatbot, que é justamente fornecer respostas que soam como definitivas, sem citar fontes, mesmo que muitas vezes estejam completamente erradas. Diz o Google que a IA vai atuar como uma companheira de aprendizado, estimulando a curiosidade, guiando a investigação dos usuários, sem substituir o processo de busca tradicional, pelo menos por enquanto. Essa ferramenta de busca causou calafrio nos jornalistas e na imprensa como um todo, porque é a materialização de uma das maiores preocupações do meio, que é o Google, que é a principal fonte de tráfego para qualquer site, parar de gerar o tráfego direto e simplesmente gerar a resposta por conta própria, tungando o conteúdo dos sites. Os anúncios não são só a principal fonte de receita dos veículos de comunicação, eles também são o centro do modelo de negócios do próprio Google, de maneira que essa mudança pode gerar uma canibalização das receitas do próprio Google. E tem outra. Se ninguém visita o site, ninguém anuncia. Se ninguém anuncia, o Google não fatura, o site não consegue se manter, fecha e o Google perde uma fonte de conteúdo para poder gerar os seus resultados. A resposta da empresa para essa questão é que essa nova dinâmica vai valorizar os anúncios e trazer cliques de mais qualidade para os sites. Mas vai trazer menos, então faltou dizer só se eles vão ajustar os pagamentos e compensar de acordo, já que essa visita agora vale mais. O Google, como eu já falei por aqui, tem uma vantagem competitiva quando o assunto é aplicar IA no cotidiano, porque boa parte dos usuários da internet utilizam ao menos alguma das ferramentas que foram criadas por eles. Obviamente, de propósito e para ofuscar o Google I/O, a OpenAI anunciou o ChatGPT 4o dias antes do evento. Tinha muita especulação de que a OpenAI ia anunciar um motor de busca para rivalizar com o Google, ou então até o GPT-5, mas não foi nem uma coisa nem outra. Na semana passada eu cheguei a falar um pouquinho sobre esse lançamento, mas não deu tempo de aprofundar, porque quando o anúncio foi feito, o roteiro do episódio já estava fechado, e eu já estava gravando, e eu complementei a informação na edição da newsletter que sai às quintas-feiras. Aliás, se você ainda não se inscreveu, não deixe de fazer isso no resumido.cc. Segundo a OpenAI, o ChatGPT 4o oferece melhorias em texto, visão e áudio e vai ser gratuito para todos os usuários. Os assinantes vão ter até 5 vezes mais capacidade de uso da ferramenta, mas eu mesmo sou assinante e ainda não consegui nem testar o modo multimodal nativo, que foi a sensação do anúncio,
com o fundador da OpenAI tweetando Her, só isso, no lançamento, em referência ao chatbot quase perfeito do filme do Spike Jonze. Mais sobre isso já já. O multimodal nativo significa a capacidade de gerar conteúdo e entender comandos em voz, texto ou imagens. Essas novas funcionalidades vão permitir o ChatGPT atuar como um assistente de voz interativo. Agora vai ser possível interagir com o ChatGPT como se fosse um ser humano. Você vai receber conselho, avaliação, piada, vai poder mostrar a imagem em tempo real, receber descrições do ambiente ao redor e até ter conversa descontraída e papo furado mesmo se você tiver sem assunto ou com quem conversar. Os vídeos com as demos que eles mostraram foram muito impressionantes, mas é aquilo, né? Enquanto eu mesmo não usar, vou continuar sem saber o quanto do que foi mostrado é para valer. Mas só pelo que foi mostrado, esse tipo de ferramenta pode piorar uma questão que eu venho repetindo por aqui desde que começou esse papo de IA da maneira que ficou, né, 1 ano e pouco, que é a questão da antropomorfização, que tenta fazer com que as interações entre humanos e máquinas sejam o mais parecidas possível com as interações entre humanos, o que acaba borrando a fronteira entre o real e o artificial e traz junto uma tonelada de problemas. Se uma IA fala como um humano e dá uma resposta errada, com toda a malemolência e com toda a segurança, as chances de alguém acreditar sem questionar são muito maiores. Um artigo da Bloomberg também falou de problemas relacionados à antropomorfização, focando no fato de que criar uma voz feminina, por exemplo, pode gerar consequências sociais e psicológicas perigosas. Porque imagina alguém que interage regularmente com uma voz artificial, sedutora, agradável, extremamente subserviente, depois tiver que enfrentar uma dinâmica muito diferente na vida real. Que tipo de relação essa pessoa vai ter com uma mulher? A OpenAI não tem resposta para isso, mas já existem dados sobre o impacto social de assistentes virtuais com vozes femininas. Um relatório da Unesco em 2019 mostrou que assistentes virtuais com vozes femininas enviam um sinal que mulheres são prestativas e dóceis, disponíveis ao toque de um botão. E isso aí traz problemas reais, mesmo que a gente esteja falando de robôs. E muita gente apontou, saiu até matéria no Guardian, que uma das vozes da IA, chamada Sky, é exageradamente sexy. E agora até a Scarlett Johansson entrou na conversa porque ela ficou muito incomodada com o que é uma cópia escancarada da sua interpretação do chatbot de IA no filme Her, a Samantha. Outro ponto que foi muito apontado por todo mundo que assistiu os vídeos com a demonstração. De acordo com os advogados da atriz, o Sam Altman, o fundador da OpenAI, que diz que Her é um dos seus filmes favoritos, porque será? Vinha tentando contratar a Scarlett para ser a voz de uma das IA, mas ela negou e agora ela diz que se sentiu passada para trás e quer saber como a voz da Sky foi treinada. A OpenAI suspendeu a voz da Sky, que para mim é uma admissão de culpa, e a Johansson, que é bem ativa nos seus posicionamentos e levantou vários pontos, falou do absurdo de se cometer algo assim justo numa era de desinformação e que tanto se questiona até onde as IA podem ir. O lançamento do ChatGPT 4o foi ofuscado pela renúncia do cofundador e cientista-chefe da OpenAI, o Ilya Sutskever, e do líder da equipe de superalinhamento, Jan Like, ambos responsáveis pelo setor que buscava conter o desenvolvimento de ferramentas perigosas pela própria empresa. As saídas não chegam a ser surpreendentes, o Sutskever estava envolvido na tentativa de demitir o CEO Sam Altman no ano passado, mesmo depois que ele tenha dito que se arrependeu. O Jan Like, que era o pesquisador-chefe de segurança na OpenAI, detalhou os motivos da saída num fio no Twitter, dizendo que a cultura de segurança se tornou uma prioridade menor e que a OpenAI deveria investir mais recursos em questões como segurança, impacto social e confidencialidade na próxima geração de modelos em vez de ferramentas para chamar a atenção do mercado. Não é nem mais novidade que criminosos tenham usado deepfake para aplicar golpes, usando vídeos de personalidades como as jornalistas Maju Coutinho, Poliana Brita, o César Tralli, com mensagens falsas sobre valores a receber do Banco Central e levando usuários para sites de fraude. Isso aí é só um dos exemplos. Quem também foi vítima de algo parecido foi o youtuber Gesiel. Ele aparece num vídeo em que ele supostamente anuncia uma oferta no Mercado Livre, um celular com preço muito abaixo do mercado. O vídeo falso é bem tosco, nem precisa estar tão atento para perceber que tem algo estranho no jeito que ele fala e que ele se mexe,
mas basta alguns caírem no golpe para o criminoso se dar bem. Mesmo com muitas denúncias do Gesiel, os vídeos falsos continuam circulando e ele tem pedido para os seus seguidores denunciarem o conteúdo falso para evitar que mais pessoas sejam prejudicadas. Um projeto de lei sobre a regulação da inteligência artificial tramitando no Senado está gerando preocupação entre especialistas devido à abordagem permissiva em relação a tecnologias potencialmente invasivas, como o reconhecimento facial e até armas autônomas. Apesar de receber elogios de setores privados por conta dessa flexibilidade, o projeto está sendo criticado por não incluir a sociedade civil entre os órgãos de fiscalização e de controle. Isso é um aspecto crucial para garantir uma governança equilibrada e transparente das tecnologias de IA e para garantir a proteção da privacidade e dos direitos individuais. O Brasil é o maior alvo de ciberataques da América Latina. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O brasileiro se preocupa muito pouco com a sua privacidade. A gente coloca informações na internet, deixa tudo aberto. Esse que você ouviu foi o Caio Machado, do Instituto Vero, falando sobre cyberataques no Brasil. Mas quem precisa de cybercriminosos quando o próprio governo quer compartilhar os nossos dados pessoais por aí, né? O governo federal está preparando uma nova iniciativa para compartilhar os nossos dados com o setor privado através do gov.br, que é a plataforma digital oficial do Brasil. Marcos Pinto, coordenador-geral de interoperabilidade da Secretaria de Gestão e Governo Digital, anunciou essa novidade durante o lançamento do IDSA Hub Brasil. Ele explicou que dados como CPF, CNPJ, histórico eleitoral, militar, que já são acessíveis por órgãos públicos, poderiam ser compartilhados com empresas privadas para supostamente desenvolver soluções que beneficiem a sociedade. O bom e velho tornar o mundo um lugar melhor, tão usado pelas Big Tech. O gov.br já tem mais de 74 APIs e quase 1.000 serviços públicos utilizando essas ferramentas, que gerou uma economia e reduziu fraudes e erros, o que é ótimo. Uma nova função no aplicativo gov.br vai permitir que os usuários vejam quais informações estão sendo compartilhadas e com quais empresas, e também vai ser possível cancelar o compartilhamento de dados específicos. E a cada ano, os cidadãos vão precisar aprovar novamente o compartilhamento. Na prática, o governo vai fazer o que uma empresa como o Serasa faz hoje. Tá ruim, mas poderia ser pior. Quando você solicita um financiamento imobiliário, você espera que as suas informações pessoais e financeiras sejam mantidas em sigilo. Só que uma investigação do site The Markup descobriu que mais de 200 sites de corretores de hipotecas e bancos nos Estados Unidos estão compartilhando dados sensíveis dos usuários com o Facebook por meio do MetaPixel, que é um código de rastreamento que se instala em sites para coletar e enviar dados sobre o visitante para o dono do site através do Facebook. Isso inclui informações como crédito, ocupação e até detalhes específicos das casas que os usuários estão interessados em comprar. Esses dados, então, são usados pelo Facebook para direcionar anúncios de forma mais precisa. Só que o compartilhamento dessas informações pode violar a lei que protege informações financeiras dos consumidores, que exige que instituições financeiras tomem medidas específicas para proteger os dados dos usuários e informem claramente como as suas informações vão ser compartilhadas. E você aí, preocupado com hacker e vazamento de dados. Por falar em Facebook, segundo o Tecnoblog, a Comissão Europeia iniciou uma investigação contra a Meta para avaliar se o Instagram e o Facebook estão incentivando comportamentos viciantes em crianças e adolescentes e potencialmente prejudicando a sua saúde mental. O foco é verificar se a Meta está cumprindo o ato de serviços digitais que exige medidas preventivas contra ações nocivas no ambiente digital. A Meta pode receber multas de até 6% da sua receita global anual se não estiver cumprindo as medidas. Segundo o The Information, a Meta está desenvolvendo um novo projeto de fones de ouvido habilitados com IA chamados Camera Buds. Esses fones vão ter câmeras voltadas para fora para detectar o ambiente do usuário e fornecer assistência em tempo real. Não se sabe há quanto tempo o projeto está em desenvolvimento, mas sabe-se que o Mark Zuckerberg não está satisfeito com o progresso por conta da vida útil da bateria e, claro, por questões de privacidade. Uma câmera num fone que todo mundo já usa talvez faça mais sentido do ponto de vista de usabilidade do que um óculos como o Meta Ray-Ban,
que ninguém usa e que só serve para isso. Um bug na atualização do sistema operacional da Apple, o iOS 17.5, começou a ressuscitar fotos antigas supostamente já deletadas. Segundo usuários do Reddit, esse problema ocorre independente do uso do iCloud e de outros serviços de nuvem. O principal problema não é só o retorno das fotos para o seu álbum, mas é a falta de garantia de que as nossas fotos são realmente apagadas, mesmo quando a Apple promete isso. O Android 15 vai ter uma tecnologia anti-roubo de celular inspirada no Brasil. De acordo com o UOL, o sistema operacional vai ter recursos de segurança avançados com funcionalidades projetadas para proteger o usuário de roubos e acessos não autorizados. Entre as inovações, o sistema operacional vai detectar automaticamente um roubo e vai bloquear a tela, além de criar um espaço privado no dispositivo para armazenar dados sensíveis. Também vai ficar mais difícil para uma outra pessoa reconfigurar um celular, desde que, claro, o assaltante não te obrigue a fazer isso tudo antes de entregar o celular, como já tem se tornado padrão. Aliás, no Google I.O., eles também anunciaram uma ferramenta de IA que vai ajudar a identificar golpes durante a ligação. A partir de pedidos estranhos numa ligação, vai alertar o usuário que ele pode estar caindo num golpe. De acordo com a Reuters, os Estados Unidos vão impor regras sobre veículos conectados chineses ainda esse ano. As medidas podem incluir proibições ou restrições aos veículos depois que uma investigação iniciada em fevereiro foi feita para avaliar supostos riscos das importações desses veículos para a segurança nacional americana. Para combater os veículos super baratos, os Estados Unidos anunciou uma taxa de 100% sobre carros elétricos chineses e anunciou também um novo aumento das tarifas de importação de diversos produtos fabricados na China. A medida busca proteger a economia americana de práticas de mercado consideradas desleais. Se você quiser mais conteúdo do Resumido, é só você procurar o @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads, também o @urbe, o RBE no Twitter, e tem também o youtube.com/resumido. E se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848, e aí você passa a fazer parte da lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para esse mundaréu de coisas que está virando Resumido, e a gente fica conectado. Something happened to me, but you wouldn't believe me if I told you. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. My extraordinary wife, Daniela. I do not deserve you. That's true. Se você adora ficção científica e odiou o Three Body Problem da Netflix, que é mesmo uma porcaria, a Apple TV vem com um remédio para passar a raiva. Estreou a série Dark Matter, Matéria Escura, baseado no livro do Blake Crouch. Eu sei que eu já comentei sobre o livro e também que ele seria adaptado para a TV por aqui, mas agora a série estreou e, ao menos nos 3 primeiros episódios, confirmou o hype, então achei que valia avisar que já dá para assistir. Se você gosta de multiversos, pode ir com tudo que você vai gostar. Recentemente, uma reportagem do New York Times mandou a pergunta: o som do Khruangbin é lounge dub psicodélico? É surf rock no deserto? Ou é algo que parece sair de uma lava lamp? O texto concluiu que o trio do Texas virou sinônimo de música para viajar, para entrar num clima, mais ou menos como foi a enfumaçada dupla austríaca Kruder e Dorfmeister no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. E o novo capítulo dessa saga continua com o lançamento de A La Sala, o 4º álbum do Khruangbin, descontando aí os discos de remixes, o de dub, a colaboração com o guitarrista malinês Vic Farka-Touré. A La Sala mantém o estilo do Khruangbin intacto, estão lá as guitarras de notas precisas, cheias de reverb do Marco Spear, as linhas de baixo macias da Laura Lee Ochoa e as batidas cheias de groove do DJ Johnson, ora soando como uma trilha de um road movie imaginário, outra hora criando um balanço quase em câmera lenta. Aquele som pra ouvir de madrugada, luz apagada, um incenso rolando, sabe como é, né? Pra criar um clima. Nesse episódio você ficou sabendo tudo sobre as novidades do ChatGPT 4o e do evento Google I.O.
da pressão social gerada pelo compartilhamento constante de fotos, dos mecanismos por trás da venda dos seus dados pessoais, de como trolls conseguiram fechar um portal digital entre Nova York e Dublin, das mudanças nos modelos de negócio dos serviços de streaming para se adaptar à nova realidade e muito mais. Agora é hora daquele pedido. Se você gosta do resumido, me ajuda a fazer isso aqui crescer e se tornar viável. Recomenda para mais gente, isso ajuda muito. Não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver escutando agora esse episódio. Mas principalmente, posta no Instagram, no WhatsApp, manda por e-mail, assina a newsletter, encaminha para mais gente e ajuda o resumido a crescer. Eu te agradeço demais. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A newsletter O Futuro Resumido e as redes sociais são coeditadas pelo Cauê Marques, com animações do Peri Selmanman e design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.